Olá, gente! Que alegria poder estar com vocês aqui, lendo a Palavra de Deus. Foi assim que nasceu esse clube. Foi um propósito que o Senhor colocou em meu coração. Me senti cobrado pelo Espírito Santo de fazer isso todas as manhãs. Haja vista um dia muito corrido, muito conturbado, tantas coisas para resolver, como vocês também têm. E alguns dias estava acontecendo de eu não ter um tempo para parar tudo e ler a Bíblia. Lia em cultos, lia em lives, lia em atendimentos, mas esse tempo de qualidade com a Bíblia eu estava deixando a desejar, confesso para vocês. No final do ano de 2021 para 2022, tomei um puxão de orelha do Espírito Santo e coloquei dentro de mim esse propósito. Então vou ler a Bíblia toda de novo. Vou ler a Bíblia inteira, mas agora eu vou dedicar pelo menos 1 hora do dia para ler a Bíblia. E, como tenho sido fonte diante de Deus, não gosto de ficar retraindo, segurando só para mim, decidi transbordar. Decidi chamar algumas pessoas para participar comigo da leitura. Fui às redes sociais, falei para as pessoas que ia fazer um plano bíblico para ler a Bíblia toda em um ano, isso em finalzinho de dezembro de 2021. Quando foi dia 1º de janeiro de 2022, iniciamos esse clube. E glória a Deus, de lá para cá, temos crescido. O clube, nosso canal do YouTube, tinha pouco menos de 1.000 seguidores. Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo, se você está chegando hoje. Quem sabe um irmão seu te indicou, um colega de igreja, ou o próprio YouTube que sugeriu para você. Apareceu aí na sua telinha a sugestão e você caiu aqui nesse canal. Saiba que não é por um acaso, não é em vão que você está aqui. Você está sendo chamado, Deus está te buscando para que você tenha conhecimento bíblico. Aqui não é sobre igreja, aqui não é sobre uma Bíblia com amarras institucionais, a Bíblia não é assembleiana, não é a Bíblia de estudo pentecostal, não é a Bíblia presbiteriana, não é a Bíblia da Mundial, da Universal, da Quadrangular, não. É a Bíblia de Jesus Cristo. É a Bíblia da Igreja de Jesus Cristo. Nós não temos amarras com igreja nenhuma. Estamos aqui para ler a Bíblia e interpretar os textos. Claro, eu sou ligado a um ministério, sim, mas aqui nem falo sobre isso. Nem fico chamando vocês para o ministério, para o culto, porque eu sei que cada um de vocês também tem aí o ministério que vocês congregam, participam, e caso, claro, não estejam participando de nenhum ministério, aí fiquem à vontade para passear nas nossas redes sociais e, se quiser, chegar até nós. Tá bom? Por isso é importante que você faça o seguinte: se inscreva no canal, toque no sininho, ative as notificações, clique aí no joinha, dê o seu like. Todas essas ações fazem o YouTube, o algoritmo, o robozinho da plataforma entender que o assunto é legal, que o assunto é bom e faz com que chegue para mais pessoas. Então, vamos lá. Coloque o seu nome, de onde você nos acompanha, se ainda não o fez. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações tocando no sininho. Clica no joinha e vamos em frente. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos presenteado. Quantas pessoas não têm tempo para isso? Infelizmente, não alcançam essa oportunidade. Estão presas a tantos afazeres, como Marta, correndo de um lado para o outro, preocupado com tantas coisas que tem que fazer também, mas não conseguindo priorizar a boa parte, a melhor parte, que é quedar-se aos seus pés. Aqui estamos, Senhor, aos teus pés, para ouvir a tua voz, a tua palavra, crescermos em conhecimento e sabedoria e debaixo da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, versão King James. Essa versão não tem amarra com instituição nenhuma, com igreja nenhuma, vocês já sabem disso, e isso foi falado no primeiro dia do ano. Se você está chegando agora, é bom que você resgate o primeiro dia do ano, tá? Para você saber por que nós usamos a Bíblia King James. Abra em 2 Reis, capítulo 22. Estamos finalizando hoje o livro dos reis, graças a Deus. É o nosso último dia lendo o livro dos reis.
Segundo Reis 22, versículo 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías, de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita, e não se desviou para a direita nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executadores da obra, que tem a supervisão da casa do Senhor, e que esses deem aos executadores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada para repararem a casa. Todavia, qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. Isso aqui me chama a atenção. Aconteceu também no capítulo anterior, né, do reinado de outro rei, que decidiu reformar a casa, e com o valor arrecadado fazia-se essa reforma e entregava o valor nos responsáveis pela obra e nem ajuste de contas tinha. Por quê? Porque eram pessoas fiéis. Difícil encontrar gente assim hoje, né? Mas eram pessoas fiéis. Muito bom isso. Muito bom. Deixa eu só recapitular aqui algo. Certo. Versículo 8. Manassés, Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, viu? Pela dádiva que você acabou de enviar. Que o Senhor multiplique na sua vida. Aliás, abri um parênteses aqui. Fora a parte do nosso clube de leitura, ele é gratuito, né? Vocês sabem disso. Mas que o Senhor abençoe muito a todos vocês que esporadicamente me enviam uma mensagem lá no WhatsApp com as suas dádivas, que entenderam o nosso propósito, a nossa missão, o nosso projeto e sabe que apesar da leitura aqui ser gratuita, nós temos outras atribuições e precisamos de ajuda. Deus abençoe muito vocês, de coração. Pode ter certeza que vocês têm aqui do outro lado uma pessoa fiel, como esses homens aqui, ó, que estavam à frente das obras e eram pessoas fiéis. Estejam certos disso. Mas a Bíblia fala que a pessoa não pode dar testemunho de si, né? Quem dá testemunho de si não é verdadeiro. Então, que as obras deem testemunho do que nós temos feito. Deus abençoe todos vocês. Vamos seguir aqui. Versículo 8. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba. Olha que interessante isso agora. Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Então, Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e entregaram na mão daqueles que executaram a obra, que tem a supervisão da casa do Senhor. Gente, só recapitulando, vocês se lembram que no capítulo anterior teve uma invasão, teve um ataque, teve uma guerra, enfim, houve uma certa destruição no templo. Então passou-se um tempo, levantou-se um novo rei chamado Josias. É que aquilo que eu te falo, né? A Bíblia não tem assim uma ordem cronológica, essa que nós estamos lendo, né? Certinha. Então muitas coisas vão sendo contadas e a gente tem que ir interpretando, tá? Então, dentre tudo ali, aquela reforma que eles estavam fazendo,
o sacerdote encontrou o livro da lei, leu o livro da lei, as leis de Moisés, e leu o livro da lei. E dentre o valor também que tinha sido encontrado, foi dado para aquela reforma. Tá, vamos continuar para vocês entenderem aqui que interessante essa questão de ter encontrado o livro da lei. Versículo 10. E Safã, o escriba, apresentou ao rei dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. Olha que interessante isso. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. Gente, preste atenção. O povo tinha passado por um ataque. Destroços. Um novo rei assume. Vamos reedificar o templo. Organiza como isso seria, tudo bem. Nessa, encontraram o livro da lei. Aliás, deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Assista o filme O Livro de Eli. É excelente esse filme. Não é um filme evangélico, mas ele tem toda uma base do que nós estamos lendo aqui. O Livro de Eli. Você sabe que Eli, em hebraico, é Deus, né? Mas assim, o filme não é religioso, não é evangélico. Mas o livro de Eli, eu não vou ficar dando muito spoiler não. Assiste esse filme. O Livro de Eli. Assista você, assista com a sua família, pega aí um dia, um final de semana. É um pouco antigo, você vai encontrar aí nas plataformas de streaming, você vai encontrar fácil. O Livro de Eli. É muito semelhante a isso aqui e muito bom. Então, eles encontraram o livro e leram o livro para o rei. Quando leram o que estava escrito, o rei rasgou as vestes e entendeu. Versículo 12. E o rei ordenou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, o filho de Safã, e Aquibor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que está achado, porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Então, quando o rei ouviu o que estava escrito, ele entendeu, rasgou as vestes, se humilhou, falou: então é por isso que nós chegamos a essa situação, porque os nossos pais não deram ouvidos ao que está escrito aqui, no livro da lei. E a lei já dizia: e acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, que não se misturareis com outros povos, que não adorareis a outros deuses, etc, etc, etc. A gente já leu isso. Então, quando o rei encontrou que leu aquilo, ele se humilhou, falou: é por isso. Então agora consulte a Deus. Consulte ao Senhor, porque Ele está irado conosco. Deus está irado conosco. O que a gente faz? A mesma coisa é hoje. Mas deixa eu parar, senão eu vou fazer uma pregação aqui. A gente não lê a Bíblia. O propósito é ler e interpretar o texto. Então vamos lá. Vocês vão entendendo. Versículo 14. Assim, Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, esposa de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, protetor da guarda. Ora, ele habitava em Jerusalém na segunda parte, e eles conversaram com ela. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei o mal a este lugar, e sobre os seus habitantes todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar, e não será extinta. Porém, ao rei de Judá
o qual vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor Deus de Israel, no tocante às palavras que tens ouvido, como teu coração foi terno e te humilhaste diante do Senhor, quando ouvistes o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que, por isso, eu te recolherei aos seus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre esse lugar. E eles trouxeram de volta ao rei a palavra. Veja, gente, que coisa muito interessante. Não vou me estender muito não, para não encaixar aqui em uma pregação, mas só para abrir o seu entendimento. Você sabe que o Velho Testamento, ele é uma sombra, né, do Novo. Ele traz exemplos, traz princípios. E Deus é imutável. O nosso Deus não muda. É a mesma forma de agir, no passado como hoje. Nós só estamos em alianças diferentes. Então veja, o mesmo Deus que estava irado com o povo, por quê? Porque o povo se rebelou, se afastou, adoraram outros deuses, queimaram incenso, enfim. O povo estava dessa forma e por isso Deus estava irado com eles. O mesmo é conosco hoje. O livro dizia isso para aquele povo. E o que a nova aliança diz para nós hoje? Romanos, capítulo 1 e 2. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus está irado com a gente também. Porque não há um que não peque. Nascemos em pecado. O mesmo Deus que estava irado com o povo do passado e por causa disso executou uma sentença, é o Deus que está irado conosco hoje. E uma sentença também está determinada. Sabe por que essa sentença que está determinada ainda não foi executada? Porque Cristo, ele fez assim, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Cristo fez assim, ó. Peraí, Pai. Peraí. Deus enviou Jesus, o sacrifício de Cristo. Aplaca, segura a ira, nos cobre, nos justifica, nos salva, para que esse juízo não seja executado. Então, da mesma forma que o povo no passado, eles tinham os profetas que anunciavam: virá juízo, se arrependam, se convertam. E aqueles que se convertiam, que se arrependiam, encontravam salvação, da mesma forma é hoje. Veja que Deus falou para esse rei o seguinte: olha, tudo que está escrito no livro vai acontecer, porque o povo se rebelou contra mim. Só que você vai ser poupado. Você vai ser poupado. Eis que por isso, versículo 20, te recolherei aos seus pais, tu serás recolhido à sua sepultura em paz, os teus olhos não verão esse mal. Da mesma forma hoje. Existe uma sentença, Deus está irado com a humanidade. Jesus, o último profeta, sacerdote e rei enviado para nos anunciar essas coisas, que são replicadas pelos seus apóstolos e pela igreja, tem segurado a ira. Mas um dia essa mão, ela vai sair e a ira de Deus vai atingir. E todos serão julgados. Alguns serão poupados por causa de Cristo e outros condenados. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Demais. Mas assim, só para você entender o texto, tá? Só para você entender o texto, não vou me estender muito aqui, mas Deus é imutável, tá? O princípio é o mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, me chamou muita atenção aqui é o seguinte, versículo 20 novamente. Eis que por isso eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão o mal que trarei sobre esse lugar. Então, por princípio, e um Senhor que é imutável, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
que às vezes, nem sempre, às vezes, o Senhor faz isso aqui, ó. Olha aí na tela. Eis que por isso eu te recolherei aos teus pais, tu serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão o mal que trarei. Então, às vezes, o Senhor prefere recolher os seus antes que sobrevenha o mal. Mas aí é mistério, né? Aí é com o Senhor. Por isso que muitas vezes a gente não entende, né? Certas perdas de pessoas que sofremos aqui. Mas cabe ao Senhor decidir isso. Vamos em frente, capítulo 23. Segundo Reis, capítulo 23. E o rei enviou e se reuniu a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que for achado na casa do Senhor. Então o rei mandou chamar todo mundo, chama toda a nação. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Quero que todos vocês saibam o que está escrito aqui nesse livro. Deus está irado com a gente. Vou abrir mais um parênteses aqui, me desculpe, tá? Hoje eu estou excedendo, né? Recebi uma mensagem ontem maravilhosa de uma de vocês do clube de leitura. Ela perguntou assim: pastor, será que em um pendrive, se eu baixar esses vídeos, cabe em um pendrive todas as leituras? Por quê? Eu comprei uma caixinha de som, daquelas, ela falou até tantos watts, daquelas caixinhas. Sabe essas caixinhas que a galera pluga um pendrive para ficar tocando a pisadinha, né? O forró? Ela falou, comprei uma caixa, eu estou baixando, vou colocar tudo num pendrive, porque eu estou chamando os meus vizinhos para um estudo bíblico. Eu estou marcando alguns dias da semana para reunir os meus vizinhos para ouvir essa leitura bíblica. Gente, meu coração se derramou nessa hora. Que coisa gloriosa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Compartilhe a palavra de Deus, gente. Não é sobre mim, não é sobre o clube, não é sobre a igreja, é sobre a palavra de Deus. O rei fez isso. Chamou todo mundo, grandes e pequenos, leu. Versículo 3. E o rei se pôs de pé, junto a um pilar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, para cumprirem as palavras desse pacto que estava escrita nesse livro. E todo o povo apoiou esse pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, e os guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. Vocês se lembram que um rei anterior tinha pegado as imagens de Baal e colocado dentro do templo, levantado altares para os deuses dos céus, as constelações e tal? Então, quando esse rei assume, ele manda tirar tudo do templo, queimar tudo. Versículo 5. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para as árvores, para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá
e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Gebá até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia, os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. Ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol. Ofereceram cavalos ao Deus Sol à entrada da casa do Senhor pela câmara de Natameleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos 2 pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo e os demoliu dali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. Quer dizer, onde começou o erro, que Salomão foi o primeiro, que começou a fazer essas concessões por causa das suas mulheres, então Josias queimou tudo, derrubou tudo, profanou tudo. Versículo 14. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto ele os demoliu e queimou o lugar alto e o triturou até virar pó e queimou o bosque. E ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar e o contaminou segundo a palavra do Senhor que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então ele disse: que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhes disseram: é o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim, eles deixaram os seus ossos em paz, com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também, todas as casas dos lugares... Vocês se lembram, que nós lemos a história desses profetas, que foram enviados para anunciar o que ia acontecer. Josias está aqui há muitos anos depois, fica sabendo de todo o erro, começa a corrigir os erros. Ele fica sabendo que esse profeta tinha anunciado. Quando eles começaram a desterrar ou desenterrar os mortos que foram sepultados no monte, porque alguns foram sepultados ali, nada tinham a ver com o povo de Deus, então viram o do profeta. Falou: não, esse aí então deixa. Versículo 20. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou os ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro desse pacto. Então veja, nem a festa da Páscoa eles estavam mais fazendo, que era a ordem. Então Josias veio e fala: olha, agora nós vamos guardar a Páscoa, porque está escrito no livro. Versículo 22. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim, desde o dia dos juízes que julgavam Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá. Senão no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Versículo 24. Além disso, os que lidam com espíritos familiares, que consultam espíritos, vocês já sabem o que é isso, e os feiticeiros, e as imagens, e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá, em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro de Ilquias, o sacerdote,
No livro de Ilquias, o sacerdote encontrou na casa do Senhor. No livro que ele encontrou na casa do Senhor, desculpe. Versículo 25. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira, com a qual foi acesa contra Judá. Quer dizer, mesmo ele tendo fazendo o correto, agora não teve mais. Deus não ia voltar atrás, porque já estava sentenciado, ele estava sendo benevolente, dando um tempo para que as pessoas se arrependessem. Mas chegou a hora, acabou. Então, a ira do Senhor, o ardor do Senhor não se voltou por causa de todas as provocações com as quais Manassés, ao mesmo tempo, lhe havia provocado. E o Senhor disse: também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: o meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria, até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido, quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem, desde Megido, e o trouxeram até Jerusalém, e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu, e fê-lo rei no seu lugar. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Hamutal, a filha de Jeremias, de Líbina. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Ramate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. Pôr em grilhões é prendê-lo, né? E pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e de 1 talento de ouro. E o faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito, e ali morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar o dinheiro, de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, e cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zébida, a filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Gente, nada de novo, né? Nada de novo na humanidade. A humanidade é assim. Vem um bom e reina, e o povo se alegra, o povo é abençoado. Vem um mal e reina, e o povo paga o preço. Enquanto Josias estava reinando, restaurando tudo, estava tudo muito bem. Aí Josias morre, vem um filho, Joacás, né? Só conferir o nome dele aqui, é tanto nome, meu Deus. Cadê? Joacás? Isso, Joacás. Faz o que era mal, só reina 3 meses. O rei prende ele, coloca outro rei no lugar dele e fala: agora vocês vão ter que pagar imposto para mim. E aí Jeosias, que assume o reinado, faz o seguinte: então tá bom, então agora o povo vai ter que me pagar um imposto para que eu pague o rei. Vocês estão entendendo como é? Nada novo. Por favor, não vamos entrar nesses detalhes aqui, não faça comentários políticos aqui, não escreva nada nos comentários, mas nada novo. É sempre assim, quem paga é o povo, né? Os reis, quem está acima lá, toma as decisões deles lá, para o bel prazer, etc e tal, e depois quem tem que pagar é o povo, né? Aí toma imposto no povo, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. O povo de Deus tem que aguentar firme, né? E orar pelos nossos governantes. Capítulo 24, versículo 1. Por favor, não faça comentário, não escreva comentários políticos não, porque isso aí é ruim para o canal. Ultimamente tem uma censura muito grande em cima disso.
Segundo Reis, capítulo 24, versículo 1. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu, e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então, ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele bandos dos caldeus, e bandos dos sírios, e bandos dos moabitas, e bandos dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruí-la, segundo a palavra do Senhor que ele falou por intermédio dos seus profetas. Então, pronto, chegou a hora. Acabou. Os profetas avisaram, os profetas falaram, não deram ouvido, chegou a hora. Então, agora Deus vai permitir um grande ataque. Jerusalém agora vai ser também tomada. Todo Israel, como a gente já viu nos capítulos anteriores, já tinha perdido a batalha. Porém, em Judá, Jerusalém ainda tinha ali um governante e um povo. Mas chegou a hora, vão tomar tudo. Versículo 3. E certamente pelo mandamento do Senhor, sobreveio isto a Judá, para removê-los da sua vista, pelos pecados de Manassés, segundo tudo que ele fez, e também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim, Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra, porque a Babilônia havia tomado, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, tudo o que pertencia ao rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta, a filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, rei de Judá, saiu contra o rei da Babilônia, ele, a sua mãe, os seus servos, seus príncipes, os seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali. Então veja, a história aqui está bem resumida, vai se repetir em Crônicas, e no livro dos profetas a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas esse é o famoso ataque babilônico. Já ouviu falar sobre o ataque babilônico? O rei Nabucodonosor, lembra do rei Nabucodonosor que levantou uma imagem? Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, foram lançados na fornalha de fogo. Daniel, de onde vieram Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel, vieram desse exílio, desse ataque. Babilônia ataca e vai levar um tanto de pessoas. Alguns vão fugir, outros vão morrer, outros ficarão ali escravos, mas um tanto vai para a Babilônia. Então veja como a história já está avançando. Bom, então ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos. 10.000 cativos. E todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu salvo. A classe mais pobre do povo, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. Então veja, ele removeu dali os príncipes, os homens fortes, os valentes, 10.000. Dentre eles estava. Porque quando esses 10.000 chegam lá, a gente vai ler isso mais na frente. O rei Nabucodonosor manda escolher dentre os 10.000 os mais fortes, mais bonitos, mais robustos, mais inteligentes. Dentre esses estavam Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Baltesazar, né? Se não me engano, o nome dele. Enfim, depois foi mudado. Esses 4 que foram encontrados entre os mais... O rei manda alimentá-los com uma ração específica, aquela coisa toda. Daniel resolve não se contaminar, enfim, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então esses 10.000 foram levados cativos, salvo a classe mais pobre da terra, que esses ficariam ali para trabalhar, para cultivar a terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, a esposa do rei, e seus oficiais,
e os poderosos da terra e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, agora vai juntando mais uma quantidade, ó, a saber, a mãe era Ramutal, a filha de Jeremias Libna, reinou no lugar do que era o rei de Jerusalém. Versículo 19. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Porquanto, por meio da ira do Senhor, isso sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Não o irmão dele, né? Desculpe, né? Versículo 17. O rei da Babilônia fez de Matanias o irmão de seu pai. Perdão, tá? Não era o irmão dele, não. O irmão de seu pai. O irmão do pai é um tio, né? Desculpe, tá? Perdão. Vamos para o capítulo 25, que é o dia de hoje. Travou e voltou, falaram aí, né? Tá ok? Deixa eu conferir aqui, ó. Para mim aparece aqui que tá ok. Vamos concluir a leitura de hoje e terminar esse livro. Capítulo 25. E sucedeu no 9º ano do reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém e acampou contra ela e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada o 11º até o 11º ano do rei Zedequias. Então, é aquilo que eu estou te falando. Às vezes a Bíblia conta, depois explica. Então, contou o que aconteceu, agora está explicando como foi, né? Então, foi nesse dia exato, nesse ano, nesse mês e nesse dia que eles cercaram. Versículo 3. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, não houve pão para o povo da terra. E a cidade foi rompida. Todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre 2 muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor. E o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó. E todo o seu exército foi disperso por ele. Assim, eles pegaram o rei e o fez subir até o rei da Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E arrancaram os olhos de Zedequias e o amarraram com grilhões de bronze e o carregaram até a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei de Babilônia, de Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade, dos fugitivos que caíram diante do rei da Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores, tá vendo? Lavradores, é aquilo que eu falei. Então, os pobres da terra, eles deixaram lá para trabalhar no campo. E as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. Que coisa, hein? E as panelas e as pás, as espivitadeiras, as colheres e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo. E os braseiros e as tigelas e as coisas do gênero que eram de ouro em ouro, de prata em prata, o capitão da guarda levou consigo. As 2 colunas, um mar é a bacia, tá? A bacia grande. E as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos esses vasos foi sem pesagem, nem pesaram. A altura de uma coluna era 18 côvados, e o capitel sobre ela era de bronze. E a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze. E semelhantes a esta, era outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraías, o sumo sacerdote, e Sefonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta,
E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade. E o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que foram achados na cidade, e Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei da Babilônia a Riblá. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Ramate. Assim, Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, para estar sobre eles, tomar conta deles, né? Versículo 23. E quando todos os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, ouviram que o rei da Babilônia havia feito Gedalias governador, vieram a Gedalias, a Mispa, o próprio Ismael, o filho de Natanias, e Joanã, o filho de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, e Tanumete, o Netofatita, e Jananias, o filho de um Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e disse-lhes: Não temais por serem servos dos caldeus, habitai na terra, e servi ao rei da Babilônia, isso vos será bem. Porém, sucedeu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio e com ele 10 homens, e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. E todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, os capitães dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da prisão. E ele falou gentilmente com ele, e o pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu o pão continuamente diante dele, e todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo, dado a ele, por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. Nabucodonosor morre, levanta-se outro rei na Babilônia, manda tirar da prisão o rei Joaquim e coloca ele junto lá na Babilônia em uma posição de honra, de destaque, e alimenta ele diariamente, mas isso é só um detalhe. O importante aqui da história é que todo Israel, inclusive Jerusalém, está queimada, derrubada, em ruínas, largada, jogada. Sentença do Senhor, punição do Senhor. E eles estão nesse momento como? Exilados. Mosquitinho chato aqui, ó. Eles estão exilados. Vão ficar lá 70 anos, como estava profetizado, mas depois vão voltar. Gente, concluímos mais um livro, graças a Deus. Coloque aí nos comentários, glória a Deus, mais um livro concluído. Amanhã nós vamos começar um novo livro. Todas as vezes que começamos um novo livro, eu trago a visão panorâmica. Tudo o que aquele livro vai dizer. O seu autor, qual a importância, o propósito do livro ser escrito, qual a contribuição para toda a Bíblia. Então, é um momento maravilhoso para você convidar pessoas para entrar no clube. Gente, compartilhe a palavra. Pegue o exemplo da nossa irmã que comprou uma caixa de som e vai plugar lá no som o pendrive para as pessoas ouvirem. Convide, mande de novo. Eu vou colocar lá no grupo agora, vou encerrar agora, vou colocar lá nos grupos da Bíblia o convite, com o link para que você mande para os seus amigos. Manda pelo menos para umas 20 pessoas. Coloca nos grupos que você puder colocar, tá? Não põe no grupo da igreja sem avisar seu pastor não, hein? Coloca nos grupos que você puder colocar. Coloca no status do WhatsApp. Divulga na rede social. Vamos chamar as pessoas para esse clube de leitura. Eu espero vocês amanhã, se Deus quiser. Um abraço de fé e força. Até mais. Tchau, tchau.